Vamos imaginar o coração de uma fábrica de papel ou de uma planta petroquímica. A gente está falando de operações numa escala gigantesca, com toneladas de material se movendo em alta velocidade, passando por reações químicas supercomplexas. É um ambiente de caos, mas um caos controlado. Mas afinal, o que exatamente faz esse controle? Pois é, essa é a grande questão. Como é que se garante que tudo, desde a temperatura de um reator até a espessura de uma folha de papel, saia exatamente como planejado, segundo após segundo? Com certeza não é por acaso. A solução, olha só, é um ciclo constante, invisível, que opera por trás das paredes de aço da indústria. É um princípio fundamental, que a gente chama de malha de controle, e que, no fundo, imita o jeito como os seres vivos reagem ao ambiente. E o interessante é que esse desafio de controle se aplica a dois mundos industriais bem diferentes. De um lado, tem os processos contínuos, tipo uma refinaria, onde a produção é medida em toneladas e tudo flui sem parar. Do outro, os processos discretos, como uma linha de montagem de carros, onde a gente conta as unidades uma por uma. No fim, os dois precisam de um controle impecável para funcionar. Beleza, então, vamos mergulhar nisso. Para entender como o controle funciona, a gente precisa desmontar ele nas peças essenciais. É o ciclo do sentir, decidir e agir. A melhor analogia é pensar no nosso próprio corpo. Primeiro, os sensores são como os nossos nervos. Eles sentem o que está acontecendo. Depois, o controlador é o cérebro que olha a situação e decide o que fazer. E por fim, o elemento final de controle é o músculo, que vai lá e executa a ação. Vamos olhar cada uma dessas partes. Tudo começa com uma informação confiável. O sensor mede uma variável física, pode ser temperatura, pressão, o que for, e o transmissor traduz essa medição para uma linguagem que o sistema consegue entender, que geralmente é um sinal elétrico padronizado. É o primeiro passo, tirar a informação do mundo físico e levar para o mundo digital. E aqui entra o cérebro da operação, o controlador. Ele recebe aquele sinal do transmissor e compara com o valor que a gente definiu como ideal, o famoso set point. A missão dele é bem simples: eliminar qualquer diferença entre onde o processo está agora e onde ele deveria estar. E aqui o ciclo se fecha. O controlador envia um comando para o elemento final de controle, o músculo da história. Normalmente é uma válvula que abre ou fecha, um motor que acelera, um aquecedor que esquenta mais. É a ação física que vai lá e corrige o processo, trazendo a variável de volta para o valor que a gente quer. Então, o ponto crucial é essa estrutura de três partes. Como o autor Alves resumiu muito bem, é um ciclo contínuo. Sensor, transmissor, controlador e o elemento final. Todos trabalhando juntos em perfeita harmonia. Certo. Agora que a gente já entendeu como funciona uma malha de controle, vamos ampliar a visão. Uma única fábrica pode ter milhares delas. Como os engenheiros fazem para todo mundo falar a mesma língua? A comunicação é a chave. Sem um padrão, seria um caos completo. Era preciso criar uma linguagem universal para identificar cada um desses milhares de instrumentos e saber exatamente o que eles fazem. E essa linguagem existe, é a norma ISA S5.1. Ela cria um código bem simples, mas super poderoso usando letras. A primeira letra já diz qual variável está sendo medida. T para temperatura, L para nível e por aí vai. As letras seguintes descrevem a função. I para indicador, C para controlador. Vamos ver na prática. Um instrumento com uma etiqueta que começa com a letra T já nos diz o básico. Ele está lidando com temperatura. Se a gente adiciona um E na frente, a etiqueta vira TI. Agora sabemos que não é só um sensor, é um indicador de temperatura. É um dispositivo que tem um visor para mostrar o valor da temperatura para um operador. E se a gente colocar um C, temos TIC. Isso é um controlador indicador de temperatura. Quer dizer que esse único aparelho faz duas coisas. Ele mostra a temperatura e também a controla ativamente, tomando decisões para manter tudo certinho. É uma linguagem incrivelmente eficiente. Bom, já entendemos a malha de controle e a linguagem que a descreve. Mas agora, como milhares dessas malhas se conectam para formar o sistema nervoso de uma fábrica moderna? A tecnologia evoluiu de uma forma absurda. A gente começou com sinais pneumáticos, usando ar comprimido, que limitava muito a distância. Depois veio o sinal eletrônico analógico de 4 a 20 miliamperes, que foi o que tornou possível ter salas de controle centralizadas. E hoje, claro, a gente vive na era digital, com protocolos onde os instrumentos são inteligentes e conversam entre si numa rede.
O objetivo final de toda essa evolução é o que a gente chama de manufatura integrada por computador, ou SIM. A ideia aqui não é mais só controlar variáveis isoladas, mas sim conectar tudo, as malhas de controle, os robôs, os sistemas de planejamento, tudo numa única rede inteligente e coesa. E isso é possível graças a um conjunto de tecnologias muito poderosas. Os SDCDs, que orquestram processos complexos como os de uma refinaria, os CLPs, que são controladores robustos para máquinas específicas, e os sistemas SCADA, que dão uma visão geral de toda a operação. São esses os componentes que formam o cérebro e o sistema nervoso de uma fábrica inteligente. Ok, vimos toda a tecnologia, mas qual é o objetivo final disso tudo? Por que as indústrias investem tanto dinheiro em controle de processos? A resposta está na busca por consistência. E aqui vai um dado surpreendente. Apesar de toda essa tecnologia, estima-se que cerca de 30% das malhas de controle na indústria rodem em modo manual. É isso mesmo, um operador está fazendo o trabalho que o controlador deveria fazer, o que anula todo o benefício da automação e, claro, abre as portas para a inconsistência. E o motivo para isso fica bem claro neste gráfico. Um processo com alta variabilidade é imprevisível. Para garantir a qualidade, a fábrica precisa operar com uma margem de segurança enorme, bem longe dos limites ideais, o que gera desperdício. Já um controle preciso reduz essa variação, permitindo que o processo rode bem pertinho do ponto ótimo. Isso significa menos desperdício de material, de energia e um produto de maior qualidade. No fim das contas, controle de processos é sobre muito mais do que só manter uma variável estável. É sobre segurança, para proteger as pessoas e os equipamentos. É sobre garantir qualidade consistente, maximizar a produtividade e é sobre sustentabilidade, minimizando custos e o impacto no meio ambiente. Então, nós saímos de uma única malha de controle para chegar em redes complexas que gerenciam fábricas inteiras. A jornada mostra uma busca constante por precisão, inteligência e integração. A questão que fica é, com a chegada da inteligência artificial e da autonomia total, para onde essa jornada nos levará a seguir?